Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Essa semana eu vi duas entrevistas comandadas pelo Roberto Dávila, uma com o Lula e a outra com a Marina Silva. O Roberto Dávila, nessas duas entrevistas, ele propõe que o Lula sente, juntamente com o Fernando Henrique, conversem para resolver a crise pela qual o Brasil está passando. Muito bem, eu vou comentar sobre isso. A crise brasileira atual, ela é tripla. Ela é econômica, ela é política e moral. A econômica é que você sente mais. O Brasil está um caos econômico, está em recessão, vai crescer aproximadamente 3,5% negativo, e já para o próximo ano existem previsões em torno de 2,5% negativo também. Então a situação está terrível. A inflação está galopando, está já acima de 2 dígitos, ou seja, já atingiu os 10%. A dívida pública nominal do Brasil atingiu 9%. Só para você ter uma ideia do que significa isso, é o dobro do percentual da dívida pública da Argentina, que está um frangalho de economia. A dívida pública nominal da Argentina está em torno de 4,5%. O Brasil está numa crise que eu nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha visto e nem lido a respeito de uma crise que fosse igual a esta. Evidentemente, a crise econômica impacta a política. E a crise política é terrível. Primeiro, pela falta de líderes. Não existem líderes. Segundo, pelo sistema presidencial de coalizão criado pelo PT, que na realidade significa que o PT montou uma quadrilha para se beneficiar e se manter no poder por muito tempo. E essa crise política também realimenta a crise econômica. E tudo isso, evidentemente, tem uma característica que é vital para todas essas outras duas crises, que é a moral, ou a falta de moral que existe nesse governo. Uma crise moral desse governo. É evidente que o governo montou, pela primeira vez, institucionalizou a propina, o desvio de recursos públicos para se manter no poder. Basta dizer que nos 13 anos de poder, as eleições, a primeira do Lula, a reeleição, a primeira eleição da Dilma e a reeleição dele, todas elas foram fraudadas. Todas elas se utilizaram de recursos públicos, de recursos do povo brasileiro, para que os candidatos petistas saíssem vencedores nessas eleições. Ou seja, um estelionato eleitoral só. Todo o período de 13 anos dos petistas no poder significa estelionato eleitoral. Muito bem. Qual é a solução para a crise? Do meu ponto de vista, líderes brasileiros se sentariam em volta de uma mesa, apresentariam propostas, discutiriam, aprovariam as medidas saneadoras necessárias para vencer a crise e, evidentemente, entravam em ação. Colocava em ação todas essas medidas para reverter a situação caótica que está o Brasil. Bom, agora, para que esses líderes se sentem, é preciso pré-requisitos das qualidades necessárias para cada líder. Primeiro,
tenham conhecimento específico sobre a crise. Não é? Pessoas com formação educacional, com experiência profissional, com visão de mundo, porque o Brasil não está sozinho isolado, não. O Brasil está dentro do mundo, participa disso tudo, tá certo? Depois, que tenham experiências vitoriosas. Experiência, por exemplo, como a do Fernando Henrique Cardoso, que acabou com a inflação, fez várias reformas no seu governo, principalmente no primeiro governo. Fernando Henrique, o primeiro governo foi excelente. E o resultado final do governo Fernando Henrique foi uma experiência extremamente vitoriosa do Fernando como um vencedor. Ser político com P maiúsculo, procurar agir em defesa do Brasil, procurar agir em função do Brasil e não questões pequenas, questões locais, questões pessoais, questões familiares, questões de amigos, tá certo? Esse baixo clero que está aí, essa politiquinha miúda, nojenta, essa política de tomar lá da cá, isso não é política. Tem que perceber que esse líder tem que ter uma visão política clara sobre o Brasil. E por último, uma coisa sine qua non, fundamental para esse líder, é que tenha uma moral exemplar, que seja uma pessoa ética, que seja uma pessoa escrupulosa, uma pessoa que você olhe e você confie e que você possa entregar o destino do Brasil, porque sabe que ele conduzirá para um lugar melhor. Esses aí são os pré-requisitos que eu coloco como necessário para que esses líderes tenham e se sentem e comecem a falar sobre o Brasil. Bom, o Roberto Dávila está apresentando uma proposta natimorta, que é colocar Fernando Henrique e Lula para conversarem a respeito da situação do Brasil e resolver a situação econômica do Brasil. Isto é um absurdo, não tem o menor sentido, de ser indecente e irresponsável. Se o Fernando Henrique sentar com Lula, ele está, na realidade, dando um aval para a situação caótica do Lula, do ponto de vista moral. O Lula está sendo investigado, ainda não sei se ele está sendo investigado, mas evidentemente está sendo investigado por todos os lados. Todas as maracutaias ele participa, desde o Mensalão, agora a Lava Jato, a BNDES, no exterior. O Lula está envolvido em todas as maracutaias do Brasil, inclusive os filhos dele. Os filhos dele estão sendo investigados, já foram interrogados e nas interrogações as respostas que ele deram não foram satisfatórias. E parece que na próxima semana eles deverão ser indiciados, pelo menos um deles. Então, eu não entendi por que o Roberto faz uma proposta dessa. Segundo, vamos olhar quais são as características que o Lula tem que possa ajudar o futuro do Brasil. Primeiro, ele é o responsável, quase que principal, ou o principal responsável, pela situação caótica que nós vivemos. O Lula não conseguiu dirigir bem o país, foi um desastre esse projeto dele, porque botou 40 milhões e vai levar 80 milhões de votos para a classe E. Foi um desastre. A desigualdade de renda vai aumentar estupidamente, vai ser agora aumentada estupidamente em função da taxa de juros mais alta do país, inflação, desemprego galopante, tudo isso. Então foi um arrasa. Além disso, o Lula, ao terminar o governo dele, nos colocou um poste a Dilma Rousseff, que ele considerava como uma pessoa inteligente. Segundo, e outra coisa, quem são os amigos de Lula? Quem são os homens que o aconselham? São os bandidos desse país. É o Sarney, é a Rosena Sarney, é o Jader Barbalho, tá certo?
E sem falar nos amigos dele de partido, que estão presos. José Dirceu, José Genuíno, Delúbio Soares, João Paulo Cunha. Olha quem são os amigos desse homem. Esse homem tem condição moral de sentar numa mesa e discutir o futuro do Brasil? Discutir medidas para o Brasil? Eu tenho a impressão que a primeira medida que ele vai colocar na mesa é uma anistia para as coisas, para os malfeitos que ele fez. Porque ele só pensa nisso. Ele só pensa em algo pequeno, em algo populista, em algo que lhe dê algum votinho ali, uma, duas ou mais. Ele não pensa em termos de Brasil. Ele está se lixando para o Brasil, assim como ele fez com a Petrobras. Ele liquidou a Petrobras. Montou um esquema de corrupção. Foi ele o grande responsável por isso. Que botou lá o Paulo Roberto da Costa, botou o Renato Duque, botou o Severo e botou o Jorge Zelada. Tudo isso veio da conta do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E montou um esquema que está aí escrito, com percentuais para o PT, percentuais para o PMDB e percentuais para o PP. São os partidos da base desse governo. Como se pode pensar num homem desse para sentar com o Fernando Henrique? Fernando Henrique não é maluco nem idiota de sentar numa mesa com o Lula para falar a respeito de coisa do Brasil. Eu acho que a posição do Fernando Henrique é que se ele estiver passando numa rua e ver o Lula, tem que mudar para o outro lado. Porque é uma pessoa nefasta. É uma pessoa de baixo nível. Haja visto o que Lula fez. Se diz que Lula é um grande político. Que grande político? É um político de baixaria. Veja o que ele fez na campanha política, agora que ele fez com a Marina Silva e com o Aécio. Uma baixaria total que ele fez. Ele e a sua companheira Dilma Rousseff são pessoas que não têm nível para serem presidentes do Brasil. O Lula é um político do baixo clero. Um país decente, um país organizado, uma pessoa como Lula não deveria estar aí. Deveria estar, aliás, na cadeia. E outra coisa é que, se marcar esse encontro de Lula, pode ser que o Lula não vá porque esteja preso, entendeu? Então eu não vejo como é que o Roberto, eu não sei, porque ele inclusive é um cara que eu admirava, porque ele é o Canal Livre, etc. Tal, como é que ele vem com uma proposta dessa? Para com isso, Roberto. Para de falar primeiro que isso nunca vai acontecer, que o Fernando Henrique não é maluco de fazer isso. Agora, um perigo ronda, porque eu assisti a entrevista dele com a Marina Silva. A Marina Silva é uma incompetente total. Foi ministra, né, por 8 anos. Participou do governo PT até o dia que Dilma botou ela para fora. Ela nunca se insurgiu contra a corrupção que estava dentro daquele governo. E nem depois. Nas campanhas políticas dela, ela ficou muito bem caladinha, obedecendo tudo que Lula queria. Eleger Marina Silva é reeleger Dilma a mesma coisa. Porque o Lula vai continuar influenciando, se não estiver na cadeia. Mesmo dentro da cadeia, ele influencia Marina, porque Marina é uma pessoa religiosa, é uma fanática religiosa. Então ela olha para o Lula como se olhasse para o padrinho Cícero dela. Ela não tem nenhuma possibilidade que ela fale alguma coisa contra o Lula, apesar do que Lula fez com ela na campanha. Eu tenho medo que nós cheguemos a uma situação que a Marina seja eleita novamente. Aí será um desastre total e absoluto do Brasil. Roberto Dávila, você que é um grande jornalista, e é um grande jornalista, você está cometendo um erro brutal, que eu não sei de onde é que vem isso. Eu acho que você tem que pedir, tem que ir para a televisão e pedir obrigatoriamente desculpas à população do Brasil. Porque senão você vai ficar no mesmo time do Lula, da Dilma, que mente constantemente e não respeita a inteligência do brasileiro. Você vai ficar no time, nesse time aí de Lula e Dilma, mas o Cunha, as explicações do Cunha para o dinheiro roubado dele que está lá na Suíça, é um negócio, é um escárnio com a população brasileira, com a inteligência brasileira. Roberto, eu estou dizendo para você, essa sua proposta é um escárnio. Você tem que pedir
obrigatoriamente desculpas ao povo brasileiro. Você que é um rapaz de boa índole, um bom profissional, está cometendo um erro brutal. Muito obrigado e até a próxima.